Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse. A voz do céu que eu, João, tinha ouvido, falou-me novamente, dizendo: vai buscar o livro aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ter com o anjo e pedi-lhe que me desse o pequeno livro. Ele disse-me: toma-o e come-o. No estômago ele será amargo, mas na boca ele será doce como o mel. Tomei o pequeno livro da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como o mel, mas depois de o engolir, amargou-me no estômago. Então disseram-me: tens de profetizar novamente contra muitos povos, nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. São Espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. São Espírito e vida. Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens do que em todas as riquezas. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. São Espírito e vida. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em prata e ouro. Como são doces ao meu paladar as vossas palavras, mais que o mel para a minha boca. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. São Espírito e vida. As vossas ordens são a minha herança eterna. São elas que dão alegria ao meu coração. Eu abro a minha boca e expiro, porque estou ávido dos vossos mandamentos. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. São Espírito e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração,
e vós fizestes dela um covil de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam dar-lhe a morte, mas não encontravam o modo de o fazer, porque todo o povo ficava maravilhado quando o ouvia. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, diz-nos o Evangelho que Jesus ensinava todos os dias no templo. Jesus apresenta-se como mestre e muitas vezes se dirigiam a ele, chamando-o assim mestre. Jesus ensinava e Jesus ensina. Jesus é o nosso mestre. Ele ensina-nos. Devemos aprender dele. Nós não devemos só imitar a Jesus, mas devemos aprender aquilo que ele nos quer ensinar. Hoje aprendemos muitas coisas, há muitos mestres, há muitas pessoas que influenciam os outros, até há quem faça disto uma maneira de viver, influenciando, mas um só é o nosso mestre. Só um nos ensina aquilo que verdadeiramente nós precisamos de aprender para que a nossa vida neste mundo seja feliz, seja conforme a vontade de Deus, para que possamos ganhar a vida eterna. Nós estamos aqui, neste local santo, não só para olhar para Nossa Senhora, mas também para aprender dela, porque ela veio aqui para nos ensinar também. Veio aqui em nome de Deus para nos ensinar o que Deus quer de nós. Não vimos só visitá-la, vimos também aprender dela, ouvir o que ela tem para nos dizer, porque ela é a mãe do Mestre, também é a nossa Mestra. Também nos ensina, também nos guia, também nos indica o caminho. Também nos diz por onde devemos seguir. Também nos diz por onde é o caminho certo para o nosso bem. A Santa Virgem veio aqui a Fátima exatamente para isto. Para nos dizer, para nos ensinar que o único caminho certo para a nossa vida é seguir Jesus. É aceitar Jesus. É cumprir o que Ele nos pede. É obedecer ao que Ele nos diz. É ouvir o que Ele pede a cada um de nós. Ela é a nossa mestra, porque, antes de tudo, também ela aprendeu aquilo que Deus queria. Também ela ouviu aquilo que Deus lhe pediu. Também ela cumpriu aquilo que Deus lhe pediu. E por isso, por ter sido discípula, por ter aprendido de Deus, é hoje também nossa mestra, aquela que nos ensina. E ensina-nos isto. O nosso mundo precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, nada tem sentido. Sem Jesus, caminhamos para o vazio. Com Jesus, caminhamos para a vida eterna. Sem Jesus, caminhamos sem meta. Com Jesus, sabemos que caminhamos para Ele. Sem Jesus, o nosso caminho é muito escuro, tem muitas nuvens, tem muitas tragédias. Com Jesus, o nosso caminho tem uma luz, que é Ele, que nos diz para onde devemos ir, como devemos ir. Com Jesus tudo muda. Com Jesus tudo é certo, tudo é seguro, tudo é bom. Por isso precisamos dele, de aprender o que ele ensina, de cumprir o que ele nos pede. Vamos pedir à Santa Mãe que nos ajude a todos a ouvirmos bem o que Jesus nos ensina. Entreguemo-nos a Jesus.
Entreguemo-nos a Jesus. Confiemos em Jesus. Não desanimemos nestes dias difíceis, mas confiemo-nos a Jesus. Digamos todos no nosso coração, em silêncio, que confiamos no Senhor, que o queremos ouvir, que queremos amá-lo e servi-lo, como Ele nos pede e como Ele merece. Amém. Irmãos e irmãs, o verdadeiro templo de Deus é Cristo. Peçamos a graça de compreender e experimentar, dizendo todos: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a Igreja imite sempre o seu Senhor, se entregue sem cessar à oração e ensine os jovens e as crianças a rezar, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que os discípulos de Cristo orem a Deus pela paz e prosperidade das nações e por todos os que se encontram em provação, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que o livro da Palavra de Deus seja assimilado, saboreado e proclamado pelos pastores, pelos ministros e pelos fiéis, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a Bíblia seja o livro onde os cristãos aprendam a conhecer Jesus e a sua mensagem, sabendo que desconhecer a Escritura é ignorar Cristo, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que os fiéis desta comunidade amem a sua Igreja, façam dela uma verdadeira casa de oração, onde possam ouvir a voz de Deus e responder-lhe, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a rezar em todo o tempo e a pedir-vos o que vós nos quereis dar. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós, como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, e para todos os nossos irmãos que rezaram conosco através da internet, um dia muito abençoado, e peçamos à Santa Mãe que nos guarde a todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Cantemos quem canta, a vida alumia. Cantemos